338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, Sul de Minas, emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade, os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Operação Sinergia desarticula esquema de fraude no setor de metais e sucatas. E uma empresa de Andradas está na lista. Santa Casa de Andradas registra alto índice de pessoas internadas por Covid-19. E você ouve também no Jornal da Cidade. Andradas tem saldo positivo de emprego no mês de abril. Suspeito de atropelar e matar um morador de rua é identificado em Poços de Caldas. Prefeitura de Caldas detalha projeto de revitalização de parte da praça central do município. Auxílio emergencial pode ser prorrogado. A ação rápida da Polícia Militar evita homicídio na região. Prefeitura de Andradas convoca membros de times de futebol amador para a reunião. Mulher dá à luz e aciona polícia dizendo ter encontrado a criança em Jacutinga. Polícias de Minas e São Paulo prendem acusado de homicídio em Santa Rita de Caldas. Momento agro, baixa oferta segura preço do tomate, cebola fica mais barata e sai zoneamento para o cultivo de milho. Confira também a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira as notícias do esporte com André Luiz. E assista aí o Jornal da Cidade pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade dessa quinta-feira já está no ar. Destaques desta edição. Estamos no ar e começamos a edição de hoje falando sobre a Operação Sinergia. O Ministério Público de Minas Gerais, a Receita Estadual e as polícias civil e militar do estado realizaram uma operação em 3 estados nesta quarta-feira. A chamada Operação Sinergia tem como objetivo desarticular um esquema de fraude no setor de metais e sucata, área que movimenta bilhões todos os anos. Pois é, Francisco, empresários estão sendo investigados por crime tributário, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Pelo menos 3 estados estão sendo investigados, são eles Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. A fraude consistia em simular operações de compra e venda de mercadorias de Minas Gerais com notas fiscais de outro estado, usando empresas de fachada criadas em nome de laranjas para não pagar impostos e gerar crédito tributários para as empresas beneficiadas. Ainda segundo o Ministério Público, há indícios de receptação de fios de cobres furtados. Ao todo, foram cumpridos 5 mandatos de prisão e 29 de busca e apreensão. Em Minas, as equipes passam por Belo Horizonte, Contagem e também a cidade de Andradas, Guaxupé, também Pará de Minas e Pequi, em São Paulo, nos municípios de Jundiaí, Limeira e também Mojimirim. Pois é, em Andradas, uma empresa do município estaria simulando a compra de mercadorias de outros estados, em especial
do Mato Grosso e do Maranhão para obter créditos tributários de forma ilegal. As saídas de mercadorias declaradas por essa empresa também seriam falsas. Pois é, Francisco, o suposto esquema pode ter causado prejuízo de cerca de 100 milhões de reais aos cofres públicos, em razão do não recolhimento do ICMS devido pelos beneficiários. Apenas nos anos de 2020 e 2021, a empresa de Andradas apresentou movimento contábil superior a R$1 bilhão, informou o Ministério Público de Minas Gerais. Notícias. Bom, e a gente troca de pauta agora e fala sobre geração de emprego. Em Andradas, os números do mês de abril foram positivos. Segundo dados da CAGED, ou seja, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em abril, o município teve 276 admissões e 253 desligamentos. Um saldo positivo de 23 postos de trabalho com carteira assinada. Pois é, Francisco, o setor de comércio foi o único com os números negativos, com saldo de menos 19. Tiveram resultados positivos os setores de agropecuária, serviços e indústria. Já o setor de construção civil teve saldo zero no período. No acumulado do ano, o município de Andradas tem um saldo positivo de 230 postos de trabalho, com 1.273 contratações contra 1.043 demissões. Pois é, e a gente continua falando sobre geração de emprego. O estado de Minas Gerais terminou o mês de abril com saldo de 13.492 novas vagas aí criadas. O país também teve alta na geração de empregos, foram criadas 120,9 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de abril. Pois é, o resultado é de 0,3% maior do que o registrado em março. O país criou no mês de abril 120.935 novos postos de trabalho com carteira assinada, um aumento de 0,3% em relação ao total de empregos de março. Contudo, o total de novas vagas criadas em abril foi 31% menor que o total criado em março, quando foram registrados mais de 177 mil novos postos de trabalho formal, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta quarta-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que a redução na criação de novos empregos em abril reflete o impacto da segunda onda da pandemia no mês passado. Nós criamos 1 milhão de empregos nos últimos 4 meses de 2020 e já estamos nos aproximando de 1 milhão de empregos de novo nos primeiros 4 meses de 2021. O ritmo de criação de emprego continua. É evidente que o ritmo de criação de emprego no mês de abril foi mais lento, porque foi um grande impacto quando as mortes atingiram o pico dessa segunda onda. Então, o distanciamento social, prudência, fizeram com que houvesse uma retração desse ritmo de geração de empregos. No acumulado do ano, de janeiro a abril, foram criadas mais de 957 mil novas vagas de emprego. Com isso, o país registra mais de 40 milhões e 320 mil empregos com carteira assinada, número ainda inferior ao registrado em abril de 2015. Em abril deste ano, todas as atividades econômicas apresentaram crescimento no saldo total de empregos, com o setor de serviços criando mais vagas em números absolutos, 57 mil a mais que em março. Porém, em termos relativos, a construção civil apresentou os melhores números, com crescimento de 0,93% em abril, se comparado com março deste ano. Entre as unidades da federação, apenas o Amapá, na região norte, e Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte, no Nordeste, apresentaram queda no total de empregos formais. A região Centro-Oeste apresentou o maior crescimento relativo no saldo de empregos com carteira assinada, cerca de 0,6% a mais que em março. Goiás e Mato Grosso do Sul lideraram o crescimento na criação de novos empregos em relação ao mês anterior. Já o salário médio do trabalhador, no momento da contratação, em abril, foi de R$ 1.855, valor 2,5% maior
maior que em março, mas ainda cerca de 5% inferior ao valor médio dos salários registrados em abril de 2020, que foi de R$ 1.952 no momento da contratação. Lucas Por Deus Leão. Jornalismo Vinícola AM. A Polícia Militar evitou um homicídio com arma de fogo na manhã desta quarta-feira em frente ao terminal de linhas urbanas na zona leste de Poços de Caldas. E de acordo com os militares, 2 pessoas discutiam no momento e uma delas sacou uma arma de fogo, apontou e engatilhou contra a vítima. Os policiais agiram imediatamente e conseguiram evitar o disparo. Ainda segundo a Polícia Militar, a arma tinha a numeração de registro raspada. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A quinta-feira começou com o tempo aberto em Andradas, mas a tendência é de aumento das temperaturas nos próximos dias. Na Serra da Mantiqueira, contudo, ainda pode ocorrer formação de geada de intensidade fraca nas primeiras horas do dia. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus. À tarde, a máxima prevista é de 26. A umidade relativa do ar continua baixa, com 55%. E não há previsão de chuva. Já para amanhã, o dia esquenta, mínima de 19 e máxima de 28 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Previsão de pancadas de chuva com risco de trovoadas para a maior parte da região sudeste. Nesta quinta-feira, somente no norte de Minas Gerais e algumas áreas de São Paulo é que o dia será de tempo firme e seco. Temperaturas sobem em relação aos dias anteriores, porém pela manhã a sensação de frio ainda continua. A temperatura na região pode ficar entre 12 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, baixa oferta segura o preço do tomate, cebola fica mais barata e sai zoneamento para o cultivo do milho. Mesmo com a demanda fraca, seja por conta do frio ou da crise que atinge o país, o preço do tomate continua acima do custo de produção. Do começo do mês para cá, a caixa do salada longa vida foi vendida na média a R$ 35,00, apontam dados do CPEA, o que dá ao produtor uma margem de lucro, também na média, na casa de 11%. O motivo é que o mesmo tempo fresco que derruba o consumo também enxuga a oferta, uma vez que atrasa a maturação do tomate. No geral, a qualidade dos frutos nas regiões que iniciaram a safra de inverno é boa. Saiu o zoneamento para o cultivo de milho em consórcio com a Braquiária para a primeira safra 21-22 no Distrito Federal e em 15 estados: Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. O documento está no site do Ministério da Agricultura e aponta a época e o tipo de solo indicados para o plantio em cada região para evitar problemas com o clima. Sem esquecer que alguns programas de crédito e seguro rural exigem que o produtor faça o cultivo de acordo com as indicações do documento. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre os produtos que estão mais caros, destaque para maracujá azedo, abóboras japonesa e seca, pimentões vermelho e amarelo, couve-flor e brócolis comum. Nos casos de fruta do conde, maçã gala, carambola, chuchu, pepino caipira, espinafre e batata lavada,
os valores estacionaram. E entre os itens que estão mais baratos na CEAGESP, dá para citar melancia, mamão papaya, limão Tahiti, figo roxo, cenoura, milho verde e cebola nacional. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 780 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a quinta-feira com alta de 3,12% no preço e é vendida a R$ 850,84 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 0,87% e a saca é comercializada a R$ 463,14 para a retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou diminuição de 0,45% e o produto é vendido a R$ 115,88 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 1,48% e a mercadoria é comercializada a R$ 112,77. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve recuo de 1,85% e é negociada a R$ 96,83. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 90. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 80. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 93. Os valores são do canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em baixa nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,29, em baixa de 0,32%. O euro também opera em baixa, está sendo cotado nesse momento a R$ 6,45, em baixa de 0,34%. Notícias. E o auxílio emergencial pode ser prorrogado, é o que informou o Ministério da Cidadania. A prorrogação do auxílio emergencial deste ano é uma possibilidade analisada pelo governo federal. O Ministério da Cidadania, pasta responsável pelo benefício, informou que, de acordo com a legislação, a prorrogação pode acontecer desde que não extrapole o limite de R$ 44 bilhões aprovado pelo Congresso para o programa. Até agora, o governo já gastou aproximadamente R$ 15 bilhões com o pagamento de 2 das 4 parcelas previstas. O economista César Bergo faz uma previsão de quanto o governo deve gastar, esticando o auxílio por mais 2 meses. Você está falando em algo próximo a 20 bilhões a mais para conceder esses auxílios e estendê-lo por mais 2 meses. Então ele funcionaria até agosto, por exemplo. O impacto é grande, as finanças públicas já estão numa situação bastante complicada, as reformas necessárias não são aprovadas, não encaminharam a reforma tributária, a reforma administrativa. Então isso vem complicando muito a questão das finanças públicas, mas as pessoas não podem esperar. A prorrogação do auxílio emergencial também está na mira do Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que o parlamento estuda esticar o benefício enquanto o governo não cria um programa para substituir o Bolsa Família. Para que o auxílio seja prorrogado, é preciso que o governo ou o Congresso crie a medida e coloque para aprovação no Legislativo. Reportagem Henrique Carmo. No próximo bloco você vai conferir. Caldas detalha projeto para a revitalização da Praça Central. E tem ainda a Prefeitura de Andradas convoca membros de times de futebol amador para a reunião. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Botelhos faz 22 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 26. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h30. 900 kHz, Vinícola.
Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Sabemos que a energia é essencial no enfrentamento da pandemia. Por isso, a CEMIG permanece com condições especiais para a regularização de débitos da conta de luz. Consumidores residenciais e microempresas poderão parcelar os seus débitos em até 12 parcelas sem juros. E clientes cadastrados como tarifa social poderão renegociar seus débitos em até 24 parcelas sem juros. As parcelas podem ser pagas por cartão de crédito ou débito. Consulte condições no portal da CEMIG. Você também pode solicitar seu parcelamento pelo WhatsApp 31 3506 1160. Não perca a oportunidade. Saiba mais em cemig.com.br. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Vinícola M. Começa agora mais um Boletim Vacina Minas. Fique por dentro da vacinação contra a Covid-19. Nós sabemos a importância de se vacinar contra a Covid-19 e o governo de Minas está trabalhando para vacinar todos os mineiros. Mas nós não podemos esquecer que outras doenças continuam circulando. Por isso, é muito importante seguir o calendário nacional de vacinação, como sempre fizemos. A vacina é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. Por isso, mantenha seu cartão de vacinação atualizado. É só ficar atento a uma coisa. Se você foi vacinado contra a Covid-19, precisa esperar 14 dias para tomar qualquer outra vacina. A de gripe, por exemplo. E vice-versa. Se você tomou qualquer outra vacina, precisa esperar 14 dias para tomar a da Covid-19. O governo de Minas avança na maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. Saiba mais em vacinaminas.mg.gov.br. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. E preste bem atenção para este comunicado. Vamos falar para você mais uma vez. É sempre bom a gente destacar, viu? Chá Acabe. É isso mesmo. Para você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal, azia e a má digestão te perseguem, então, olha, pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e infecções intestinais. E o Chá Acabe ainda ajuda a controlar a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também diabetes. O concentrado Chá Acabe regula também seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia também no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural. Por isso é muito bom. Chá Acabe, é isso aí. É o Chá Acabe, você só encontra em farmácias ou lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Rádio Vinícola, a verdadeira emissora de utilidade pública no município de Andradas. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie na Vinícola. Quem anuncia na Vinícola, vende mais. 3731-1301. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati 199, Andradas, sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. 11h34. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região.
Estamos de volta e a Prefeitura de Caldas divulgou um projeto de revitalização da praça central do município. O projeto contempla a implantação de uma praça de alimentação na Praça Joaquim Amarante, composta por 8 quiosques pré-fabricado em madeira, funcionando como infraestrutura padrão para os trailers existentes atualmente. Ainda nesta praça serão executados pequenos canteiros com paisagismo, bem como um espelho d'água em frente à Igreja do Rosário, com busto em homenagem à memória do padre Sebastião Pereira da Alpoqueto. Pois é, Francisco, ainda será realizada a revitalização do piso da área onde está atualmente localizada a Academia do Ar Livre e de um calçadão elevado na rua Padre Assunção, no local onde o trânsito de veículos será interditado. Já na Praça Doutor Paiva de Oliveira, será realizada a reforma total da fonte luminosa existente, com aproveitamento parcial da estrutura inativa e atualmente e a criação de um novo atrativo turístico para o município. Ainda com foco no turismo, será implantado um centro de informações turísticas na área central e o letreiro Amo Caldas, localizado de maneira estratégica, tendo como fundo o cartão postal da cidade, a Pedra do Coração. O valor para a execução do projeto será de cerca de R$700 mil e a fonte do recurso são os impostos municipais, que estarão retornando ao município na forma de investimento em infraestrutura, lazer e fomento do turismo. Em Poços de Caldas, um motorista suspeito de atropelar, matar e não prestar socorro a um morador de rua de 42 anos no último sábado foi identificado pela Polícia Civil nesta quarta-feira. O caso foi noticiado pelo Jornal da Cidade. E de acordo com a Polícia Civil, através de investigações, o automóvel envolvido no atropelamento foi encontrado. Em seguida, o condutor também foi localizado. O suspeito se apresentou na delegacia e confessou o atropelamento. O motorista ainda alegou aos policiais que deixou o local, mas que pediu para que uma pessoa acionasse o resgate para a vítima. Após isso, o condutor escondeu o veículo e se abrigou na casa de um amigo. A Polícia Civil segue ainda com as investigações para apurar as circunstâncias e o verdadeiro motivo que o levou o suspeito a deixar o local após o atropelamento. Em Andradas, a Prefeitura convocou membros dos times de futebol amador da cidade para uma reunião com o objetivo de reforçar as medidas de segurança para a prevenção da Covid-19. As reuniões acontecem nesta quinta-feira em dois horários, das 16 às 17 horas, representantes com as equipes da zona urbana, e das 17 às 18, representantes com as equipes da zona rural. Os encontros serão nas salas de reunião da Prefeitura. Na ocasião, os representantes das equipes deverão assinar um termo de ciência da responsabilidade de cada time em adotar medidas e protocolos de segurança contra a disseminação da Covid-19. As partidas só poderão ter início, poderão ser realizadas somente a partir da assinatura deste termo. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. Foi preso na manhã desta quinta-feira em São João da Boa Vista o rapaz de 24 anos acusado de matar com mais de 30 facadas um homem de 40 anos em agosto de 2020 em Santa Rita de Caldas. O motivo do crime teria sido por ciúmes de uma mulher. O crime ocorreu no bairro Novo Horizonte. Pois é, o suspeito estava foragido desde a data do crime e escondido em São João da Boa Vista. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O preso foi encaminhado para Minas Gerais. Pois é, e olha só que notícia triste. Um jovem de Vargem Grande do Sul morreu em uma obra na cidade de Caconde, após levar um choque da rede elétrica. Segundo informações, Matheus Lopes Felício, de 18 anos, e mais 2 pessoas trabalhavam em uma obra, em um condomínio, na região da Represa da Graminha.
quando o andaime que manejavam teria encostado na rede elétrica, gerando aí um choque de altíssimo risco. Pois é, Francisco, Matheus faleceu no local e os outros colegas foram levados para o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul em estado grave. O Jornal da Cidade. A fase de transição vai permanecer no estado de São Paulo até o dia 14 de junho, sem flexibilizações. A expectativa é que a vacinação para pessoas com 45 anos comece em agosto. Governo paulista anunciou na quarta-feira retrocesso nas medidas anunciadas anteriormente para a flexibilização de horários de funcionamento do comércio a partir do início de junho. A fase de transição foi prorrogada até 14 de junho, conforme explicou o governador João Dória. O governo do estado de São Paulo está prorrogando, portanto, a fase de transição até o dia 14 de junho, exatamente nos moldes em que vem operando atualmente. O funcionamento das atividades comerciais seguirá até às 21 horas e a permissão de 40% de ocupação do local, seja restaurante, café, comércio e demais serviços. Os indicadores da pandemia recomendam cautela neste momento e é a cautela que nós estamos adotando. O coordenador do Centro de Contingência do Estado, Paulo Menezes, detalhou os números que motivaram o recuo. Houve um aumento na incidência de casos. Semana passada estávamos com 370 casos por 100 mil cada 14 dias. Hoje temos 418 casos por 100 mil, um aumento de 10% nessa incidência. O aumento no número de internações, ele é mais discreto, felizmente. Passamos de 72 por 100 mil para 77 por 100 mil. Nós temos insistido que nós continuamos tendo uma circulação alta do vírus, com novos casos, novas infecções. Então, nós devemos retomar todas as atividades, mantendo todas as medidas de segurança. A vacinação em todas as cidades paulistas chega à faixa etária de 45 a 54 anos no início de agosto. Trabalhadores dos aeroportos de Congonhas e Cumbica, em São Paulo, e Viracopos, em Campinas, começam a ser vacinados nesta sexta-feira, 28 de maio. Já os portuários do Porto de Santos vão receber a imunização contra a Covid-19 a partir da próxima terça, 1º de junho. O toque de recolher segue das 9 da noite até as 5 da manhã, com restrição de circulação. Bernadette Druzian. Jornalismo Vinícola AM. Nos 3 primeiros meses desse ano, o Brasil registrou 14,8 milhões de pessoas sem emprego. Um aumento de 880 mil pessoas antes do trimestre anterior. É um recorde na série histórica do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atualizou os dados sobre o desemprego no Brasil e revelou que no primeiro trimestre deste ano a taxa de desocupação no país subiu e ficou em 14,7%, atingindo 14 milhões e 800 mil pessoas. O contingente é recorde, o maior já registrado em todos os trimestres da série histórica iniciada em 2012. Na comparação com o último trimestre do ano passado, a taxa aumentou 0,8 ponto percentual, ou em outras palavras, 880 mil brasileiros a mais em busca de emprego. Quando a comparação é com os meses de janeiro a março de 2020, o aumento da taxa é ainda maior, 2 pontos percentuais e meio, ou 1.956.000 desempregados a mais no nosso país. Entre os diversos aspectos revelados pela pesquisa do IBGE referente aos primeiros 3 meses deste ano, vale destacar que a população ocupada ficou em 85 milhões e 700 mil pessoas, o que representa menos de 50% dos brasileiros em idade para trabalhar, 48,4% para ser exata. O IBGE revelou também que o número de empregados com carteira assinada no setor privado
sem considerar trabalhadores domésticos, foi de 29.600.000 pessoas, 3.500.000 a menos do que o registrado nos 3 primeiros meses de 2020. Já os empregados do setor privado sem carteira assinada somaram 9.700.000 pessoas. A taxa de informalidade apurada foi de 39,6% da população ocupada, ou 34 milhões de trabalhadores informais. No último trimestre de 2020, o percentual tinha ficado em 39,5% e no mesmo período do ano passado em 39,9%. Milena Abreu. Notícias. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 31 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, referente ao dia 25. Houve um aumento no número de pacientes internados. São 2 pacientes na UTI e 15 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. Pois é, bastante gente na enfermaria da Santa Casa, né, Francisco? O número de monitorados é de 235. O total de óbitos é de 89 mortes e o município tem ainda 4 óbitos em investigação. Pois é, com as novas confirmações, Andradas tem, no momento, 2.986 casos positivos confirmados e 2.707 pacientes considerados já recuperados. É muito preocupante esses números do boletim aqui em Andradas. E no próximo bloco, mulher dá à luz e aciona a polícia dizendo ter encontrado criança em Jacutinga. E tem ainda a Polícia Civil de Minas Gerais disponibiliza mais de 600 veículos em leilão virtual. Em Poços de Caldas, mínima de 12 e máxima de 24 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Jornalismo Vinícola AM. 11h47. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A pandemia fez o mundo parar. Mas enquanto o mundo parava, o governo de Minas trabalhou duro para enfrentar os desafios da saúde e da economia. Criamos programas para reduzir a burocracia e facilitar a vida de quem trabalha e produz. Incentivamos o pequeno e o médio empreendedor que ganharam mais confiança para investir. E trouxemos para Minas gigantes como a Amazon, Mercado Livre, Heineken, Alpargatas e Ambev. Atraímos investimentos de 120 bilhões de reais que estão gerando emprego e renda em várias regiões do estado. É assim que Minas avança. Faz o dinheiro circular no supermercado, na padaria, no comércio e gerar mais emprego ainda. Não vai ser fácil. Não vai ser de uma hora para outra. Mas quando a vida voltar ao normal, Minas tem tudo para estar lá na frente. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Vinícola AM. E agora vamos falar para você da pomada negra. É isso mesmo, a pomada negra.
É para você que sofre com as dores do dia a dia. Pomada Negra é o melhor gel de massagem do Brasil, que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. E, portanto, olha aí, chega de sofrer com dores no ombro, nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a Pomada Negra, o alívio é imediato. Artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já sua Pomada Negra. E você que sofre com dores, inflamações nas articulações por conta aí da dengue, zika vírus ou chikungunya, a Pomada Negra irá resolver. Mas atenção, olha, a verdadeira Pomada Negra só é vendida em farmácias, casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Pomada Negra. Rádio Vinícola AM. 35 anos, a pioneira de Andradas. 11h51. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e uma mulher deu à luz e acionou a polícia dizendo ter encontrado a criança em Jacutinga. O fato aconteceu no bairro Parque das Nações. Beto Koch traz as informações. Confira. Uma mulher deu à luz e acionou a polícia dizendo ter encontrado a criança. Na tarde de ontem, quarta-feira, a Polícia Militar de Jacutinga foi acionada por uma moradora do bairro Parque das Nações, alegando ter encontrado um bebê recém-nascido que teria sido abandonado em frente à sua casa dentro de um saco plástico por ocupantes de um veículo Uno preto. Ao chegar ao local, a mulher contou que alguém havia deixado o recém-nascido lá. De imediato, os militares levaram a criança até o pronto-socorro, onde foi verificado que o bebê estava em perfeito estado, comentou o tenente da Polícia Militar de Jacutinga, o tenente Fernando Ovídio Florencio. Após consultar as câmeras de algumas residências, a Polícia Militar não observou imagens de nenhum veículo que batia com as características repassadas pela mulher. Posteriormente, foi verificado que em locais onde ela havia se sentado estavam com marcas de sangue. A mulher foi conduzida até o quartel da Polícia Militar para registrar a ocorrência. Foi quando os policiais perceberam que ela estava com sangramento. Confrontada, acabou confessando que havia dado à luz, mas que não tinha condições de ficar com a criança, escondendo a gravidez da família e que acabou tendo o filho em casa. Por isso, inventou a história de que havia encontrado o bebê. Entretanto, vale frisar que em momento algum ela abandonou a criança, sempre ficou ao lado dela, explicou o tenente Fernando. A mulher foi conduzida ao hospital para que fosse atendida, já que estava com hemorragia. O caso foi registrado pela Polícia Militar e contou com o acompanhamento do Conselho Tutelar. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. Notícias. A Polícia Civil de Minas Gerais disponibiliza mais de 600 veículos em leilão virtual. São automóveis, motocicletas de vários modelos. No segundo leilão virtual promovido pela Polícia Civil, mais de 600 veículos estarão disponíveis. A chefe da Divisão de Controle de Ciretrans do Detran MG, delegada Flávia Portes Teixeira Camargo, dá mais detalhes. Todo o certame, desde o cadastramento do interessado até a arrematação do veículo, passando pela oferta dos lances, acontecerá na plataforma de leilão virtual do Detran. Serão disponibilizados veículos, automóveis e motos considerados conservados, ou seja, que estão em condições estruturais de segurança para trafegarem em via pública. Serão mais de 600 veículos para os quais os participantes poderão ofertar seus lances. Os interessados devem fazer um cadastro pela internet na plataforma virtual do leilão. Para realizar o cadastro, o interessado deverá preencher os campos obrigatórios e informar o seu e-mail. Uma vez estando com o cadastro efetivado, autorizado, o participante poderá ofertar seus lances para os veículos inseridos no certame entre os dias 31 de maio a 9 de junho, tudo dentro da plataforma do leilão virtual. Para auxiliar na propositura dos lances, aos participantes é garantido o direito de visitação dos veículos nos pátios onde se encontram depositados.
Essa visitação poderá ser feita entre os dias 1º a 3 de junho e deverá observar os protocolos sanitários de contenção ao avanço da pandemia de Covid. Outras informações sobre o leilão no site detran.mg.gov.br. Rafael Nonato. Jornalismo Vinícola AM. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um forte abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quinta-feira, hoje 27 de maio de 2021, para falar de esportes e destacando aí Copa Libertadores da América. Ontem nós tivemos no Beira-Rio, né, o empate do Internacional com o Always Ready. Olha só, 0-0, o Internacional conseguiu empatar com o último colocado do grupo B, né, o Always Ready. O Inter continua liderando aí com 10 pontos, seguido do Olímpia do Paraguai com 9 e o Deportivo Táchira também 9. O Olímpia que goleou o Deportivo Táchira por 6-2, hein? E as duas equipes estão aí com 9 pontos. O Olímpia está na segunda colocação devido ao saldo de gols, né? Tem menos um gol de saldo, enquanto que o Deportivo Táchira tem menos 3 gols. E o Always Ready está em 4º lugar, sem chances, né? Já eliminado aí da Libertadores da América. Difícil mesmo de fazer qualquer coisa aí a equipe do Deportivo Táchira. Aliás, ele depende, né, dele, né? Depende. Não depende de mais ninguém, não. Já acabou, já deu o que tinha que dar o Deportivo, o Always Ready, aliás, né? Já deu o que tinha que dar, né? Tem 7 pontos, o Deportivo Táchira e o Olímpia terminam com 9, né? E classificados, então, aí Internacional e o Olímpia do Paraguai, né? Mesmo tendo a mesma pontuação que o Deportivo Táchira, mas o Olímpia tem menos um gol de saldo, enquanto que o Deportivo Táchira tem menos 3. Então, classificados Internacional e Olímpia do Paraguai. Nós tivemos também ontem, pelo grupo C, o Boca Juniors fez 3-0 em cima do Strongest, né? Boca Juniors chegou a 10 pontos. O Barcelona do Equador meteu 3-1 no Santos. Olha só, hein? O Santos deu adeus, né? Aliás, o Santos dependia de um milagre, né, para continuar na Libertadores. Tinha que vencer a equipe do Barcelona e torcer por uma derrota do Boca. Difícil mesmo. Então o Santos também deu adeus aí a Libertadores da América, né? O Barcelona termina em primeiro com 13, seguido do Boca Juniors com 10, o Santos ficou em terceiro com meia dúzia e o Strongest, né, também meia dúzia em 4º lugar. Também tivemos ontem a equipe do Nacional do Uruguai vencendo o Argentinos Júnior. Olha só, hein? O Nacional do Uruguai venceu o Argentinos Júnior, que é o líder, né, do grupo F, 12 pontos. O Nacional foi a 8, mas a Universidade Católica venceu o Atlético Nacional por 2-0, foi para segundo com 9 pontos e derrubou aí o Nacional do Uruguai, né? Classificados aí Argentinos Júnior e o Universidade Católica, argentino com 12, Universidade com 9 pontos ganhos, isso no grupo F. Também teremos, né, o prosseguimento hoje da Copa Libertadores da América. Hoje, quinta-feira, dia 27, né, nós temos equipe brasileira entrando em campo, né? O Flamengo, hoje às 21 horas no Maracanã, recebe o Vélez Sarsfield. Flamengo e Vélez praticamente, né, já classificados, né? O Flamengo tem 11 pontos, o Vélez tem 9. Depois nós temos a LDU, que vai enfrentar o União La Calera. A LDU tem aí 5 pontos. Mesmo vencendo, ela vai a 8, não alcança o Vélez Sarsfield. Portanto, essa rodada, né, no grupo G, somente para cumprir tabela. Classificados já Flamengo e Vélez Sarsfield. O Flamengo enfrenta o Vélez e a LDU vai enfrentar o União La Calera. Tá certo? Então tá aí, né, a Copa Libertadores da América para você. E falando aqui do Santos, que está aí com um técnico novo, né? O Santos foi eliminado da Libertadores
ao perder para o Barcelona de Guayaquil ontem, lá no Equador, por 3-1, pelo sexto e último jogo da fase de grupos da competição continental. O time é o único brasileiro eliminado da fase de grupos, né? O Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo passaram para a outra fase. Caio Jorge balançou a rede pelo Peixe, enquanto que Damian Dias deixou 2 e Montanho fez o terceiro para os donos da casa. A decisão era dramática, pois além de precisar vencer os equatorianos, o Peixe ainda dependia do embate entre Boca Juniors e The Strongest em Barcelona, lá na Bombonera, que jogaram no mesmo horário que os brasileiros. E os bolivianos precisavam vencer ou empatar, mas foram derrotados por 3-0. No fim, o grupo C da Libertadores terminou com o Barcelona do Equador na liderança, com 13 pontos contra 10 do Boca Juniors e 6 do Santos e The Strongest. O time brasileiro superou os bolivianos no saldo de gols. O alvinegro praiano ao menos conseguiu a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana, ao ficar em terceiro no grupo. Além disso, disputará o Campeonato Brasileiro, que vai ter a sua estreia no sábado contra o Bahia em Salvador, e a Copa do Brasil na terça-feira, dia 1º, em disputa com o Cianorte lá no Paraná. Então tá aí, né, notícias da Libertadores para você e para o torcedor do Santos, né, que eu repito, de técnico novo, não foi bem na Libertadores e agora espera aí, né, Sul-Americana também, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que o Santos possa fazer, né, uma boa campanha nesses campeonatos. Tá certo? Tá aí, torcedor, essas as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. E a gente vai ficando por aqui. Mais notícias você tá aí na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e eu te aguardo amanhã às 11 da manhã. Tchau! Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação: Felipe Avelino. Apoio técnico: Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-Geral de Jornalismo: Domingos Antônio Biasoli Salles. 12 horas e 3 minutos.